No meio do Senado romano, diante de todos os senadores, um homem se levanta. Ele também é um senador rico, culto, respeitado, mas ele não está ali naquele dia para discutir as leis, para debater os rumos do povo romano. Naquele dia ele está diante de uma acusação grave, a acusação de ser cristão. E ao invés de negar essa acusação, ele faz a coisa mais corajosa que ele poderia fazer. Ele lê diante de todo o Senado uma defesa brilhante da fé. Sabendo que cada palavra dele podia ser a última, ele defende Jesus Cristo até o ponto final do seu discurso. Hoje é dia de Santo Apolônio, santo de cuja apologia é considerada um dos documentos mais preciosos da igreja primitiva. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia, com a garganta boa ou não, com tosse ou não. Tô aqui todo santo dia. Eu sou o Thiago Lacerda, esse é o Todo Santo Dia do dia 21 de abril, dia de Tiradentes aqui no Brasil. Imagino que todos vocês, ou a grande maioria, esteja de feriado, mas temos um tempinho aí, uns minutos, para falar dos santos. Santo Apolônio foi um santo do século II, portanto, um santo dos princípios do catolicismo. É um santo romano que foi senador durante o Império de Cômodo. Sim, Cômodo, mesmo do filme Gladiador, filho de Marco Aurélio, mas diferente do pai, era um imperador mais errático. Marco Aurélio perseguiu os cristãos com uma frieza muito filosófica, digamos, muito, né, com intenção de fato. Cômodo, de algum modo, oscilava nisso. Ele perseguia os cristãos, não de forma sistemática, mas não sei se dá para dizer, talvez de forma oportunista, era mais a depender de denúncias. Talvez para os católicos isso até fosse um pouquinho melhor, porque também essas denúncias, eh, se o processo não fosse eh, de fato verdadeiro, se fosse considerado calunioso, o que era relativamente difícil, até porque os católicos se não negavam a fé, era o denunciante quem pagava. Nesse cenário, nesse período do Império Romano, é que vive Santo Apolônio e que é um homem importante no Império, um homem ilustre, um senador de grande cultura, versado em filosofia grega, versado nas Sagradas Escrituras. Ele encontrou no catolicismo aquilo que a filosofia prometia, mas não entregava: a verdade, o fim último da vida, a ética consumada, a sabedoria que vem de Deus. E como era um orador excepcional, a sua conversão foi motivo de conversão para tantos outros. A história mesmo do martírio de Santo Apolônio começa com uma traição, assim como com Nosso Senhor. Um dos escravos de Santo Apolônio o denuncia ao prefeito, né, ao pretor Perênio. E vejam que ironia, algumas fontes dizem que esse escravo que denunciou Santo Apolônio, foi condenado à morte antes do próprio santo. Possivelmente por essa questão do processo, eh, talvez da falta de provas, da acu de um es do fato de um escravo estar acusando um homem tão importante na república. Eh, o fato é que algumas fontes dizem que que ele morreu inclusive antes de Santo Apolônio, né, o processo dele correu mais rápido que o do santo. O processo de Santo Apolônio seguiu em frente, ele foi intimado a comparecer diante do pretor e de todo o senado para se explicar. E aqui que o negócio, talvez pra gente não seja tão extraordinário quanto foi pra eles, porque eles imaginavam provavelmente que Santo Apolônio, negaria, teria uma boa história, usaria a sua eloquência, o seu discurso para contar uma história que negasse a acusação. Mas ele vai lá na frente e ele não se defende juridicamente falando.
ele não pede clemência, ele não nega a fé, ele não tenta se esquivar. Em vez disso, e aí o próprio São Jerônimo menciona o caso na sua obra De Viris Illustribus. São Jerônimo nos diz que Santo Apolônio escreveu e leu no plenário entre aspas, segundo Santo São Jerônimo, um volume notável, uma apologia completa do cristianismo. Aí imagine a cena, o Senado todo em silêncio, esperando que aquele senador ilustre explicasse que a acusação era falsa, e aí aquele que era um dos seus próprios membros, começa a explicar quem é Jesus, por que a ética católica é superior à filosofia pagã, por que os mártires morrem com alegria, por que a ressurreição não é loucura. Tudo isso com a eloquência, né, de quem dominava tanto Platão quanto São Marcos. A apologia de Santo Apolônio é mencionada por Eusébio de Cesareia, que era um herege, um adepto de heresia, na sua história eclesiástica, por São Jerônimo, e existem duas versões da Pássio de Apolônio, uma em grego e uma em armênio, que foram descobertas agora no final do século XIX. Ou seja, nós temos 4 fontes bem independentes, bem sólidas, né, que não tem relação entre si, que confirmam a historicidade do evento, a historicidade do martírio e do discurso de Santo Apolônio. E o desfecho é que no final o Senado condenou, de fato, até porque ele se declarou culpado, entre aspas, ele declarou que de fato era pelo qual era acusado. A, a apologética, o discurso não salvou a vida dele, mas salvou a alma dele e salvou a fé e a alma de tantos outros que se seguiram depois. Antes da execução, ainda deram uma última chance de renegar Cristo, ele recusou e ali fez uma solene profissão de fé e foi decapitado, segundo a tradição, no dia 18 de abril de 185. Sua festa é comemorada no dia 21. É, o elogio nos diz assim: em Roma, a comemoração de Santo Apolônio, filósofo e mártir, que no tempo do imperador Cômodo, perante o prefeito Perênio e todo o Senado, fez uma clara e evidente apologia de fé cristã, confirmando-a depois ao ser condenado à morte com o testemunho do seu sangue. O martiriológio, a Santa Igreja, mesmo reconhece que a defesa de Santo Apolônio não foi só corajosa, ela foi clarividente, ou seja, ela foi lúcida, foi racional, foi iluminada por Deus. Ele confirmou depois com sangue aquilo que as palavras disseram. Ou seja, mais uma. A própria sequência dos fatos já é um ensinamento, uma exortação, segundo os passos de Nosso Senhor: o de proclamar com a boca, o de evangelizar e o de realizar as obras, o de viver na prática aquilo. As coisas não estão dissociadas. Santo Apolônio, grande santo, um dos poucos santos que a gente vê aqui do século II, em geral, a gente começa a ver do século III para frente, já está num período um pouco mais raro, assim, não que seja raro no geral, mas pensando na frequência com que temos santos dos séculos III e IV, o século II é um século um pouco mais raro, sim. Mas não é o único santo de hoje. Hoje a gente tem, inclusive, um doutor da igreja. Temos o porteiro capuchinho, um padre mexicano morto na Guerra Cristeira. Mas antes de eu te contar sobre eles, eu vim te lembrar de deixar o teu like, a tua inscrição, especialmente se tu gosta desse conteúdo, se tu acha ele importante, compartilha com os teus amigos, compartilha o link do vídeo, mas compartilha também conversando com eles, conta para eles sobre os santos que tu viu hoje, os teus familiares, os paroquianos, teus amigos. Não esquece também que se tu puder, se tu conseguir, se tu tiver vontade, tu pode vir aqui nesse QR Code. Ele vai te levar para a página, assim como o link que está aqui embaixo, vai te levar para a página de colaboradores, onde tu pode ser um colaborador mensal ou fazer uma colaboração pontual, um Pix direto pontual. Esse valor vai ajudar não apenas o Todo Santo Dia, não apenas a Patrono, mas todos os projetos do Hub Católico. Agora sim, recado dado, vamos aos santos de hoje. O nosso destaque é, ou melhor, o destaque do Martiriológio, a festa que nós temos no Martiriológio, portanto, fora da cronologia, é Santo Anselmo de Cantuária, bispo e doutor da igreja. Um dos gigantes do pensamento cristão, ele nasceu em Aosta, ou seja, um italiano,
em 1033, foi monge e depois abade do mosteiro de Bec, na Normandia, na França. Ali ele desenvolveu a célebre fórmula Fides Quaerens Intellectum, a fé que busca inteligência, e é considerado o pai da escolástica. Suas obras famosas, como Monologion, Proslogion, que ele apresenta o argumento ontológico para a existência de Deus. Ele foi transferido para Cantuária, né, Canterbury, na Inglaterra, lutou corajosamente pela liberdade da igreja contra os reis normandos, foi exilado 2 vezes e morreu no dia 21 de abril de 1109. Foi proclamado doutor da igreja pelo Papa Clemente XI em 1720. Aí então, voltando para a ordem cronológica do martirológio, nós temos Santo Apolônio, do qual já falamos, é o santo mais antigo de hoje. Lembrem, né, que quando nós temos uma festa, uma memória ou uma solenidade, uma dessas comemorações, o santo, ele sai da ordem cronológica e vai para o primeiro elogio, né? Foi o que aconteceu aqui com Santo Anselmo. No terceiro elogio, temos Santo Aristo, sacerdote de Alexandria, sem uma data conhecida, mas nome preservado pelos martirológios mais antigos. Ainda mais santo dessa comunidade, já uma comunidade tão estável, né, de Alexandria. No quarto elogio, Santo Anastácio, igúmeno. Né? O igúmeno é o título dado para o superior de um mosteiro oriental, como se fosse um abade, um prior. Santo Anastácio, esse santo viveu no Monte Sinai, né, onde Moisés recebeu os mandamentos, e defendeu incansavelmente a verdadeira fé contra os monofisitas, que negavam a natureza humana de Cristo. Nós temos até hoje muitos sermões de Santo Anastácio. Morreu por volta do ano 700. No quinto elogio, São Merlúbio, abade, este também, portanto ocidental. Nascido na Irlanda, se tornou monge em Bangor e depois fundou um mosteiro em Applecross, na Escócia. Ficou durante 50 anos sendo abade. O elogio nos diz que difundiu a luz da fé ao povo da região. Ou seja, um mosteiro não só é importante para os religiosos, mas, como sempre, importante para a comunidade ao redor, especialmente falando da Escócia, da Irlanda, da Inglaterra, né? O beato João Saziari, no sexto elogio, foi um terciário franciscano do século XIV, cuja vida de simplicidade o martirológio nos traz. Então, como volta e meia eu destaco aqui um daqueles santos de vida ordinária, sem uma grande obra, sem um grande martírio, mas de vida santa que foi reconhecido pelos seus irmãos como santo. O beato Bartolomeu Cerveri, no sétimo elogio, foi um dominicano, né, ordens semelhantes, que combateu a fé, combateu pela fé e confirmou esse combate até a morte, trespassado por uma lança em 1466 na Itália. No oitavo elogio, São Conrado de Parzan, talvez uma das histórias mais bonitas de humildade que eu conheço. Nascido numa família camponesa da Baviera, na Alemanha, ele entrou para os capuchinhos e recebeu a função mais simples possível, porteiro do convento de Altötting. E ali ficou por mais de 40 anos. 40 anos abrindo a porta, acolhendo peregrinos, dando comida aos pobres, dizendo palavras de conforto a cada pessoa que batia ali. Nunca mandou ninguém de mãos vazias, diz a tradição popular, nunca despediu ninguém de mãos vazias. Morreu em 1891 e foi canonizado pelo Papa Pio XI em 1934, uma canonização rápida, apenas 40 anos, ainda mais para um santo de vida tão simples. E por fim, São Romão Adame, sacerdote e mártir mexicano, que morreu em 1927 durante a perseguição cristã, que é um período também do qual nós já vimos muitos mártires aqui. Foi quando o governo mexicano tentou acabar com a Igreja Católica, um governo anticlerical, anticatólico. São Romão Adame morreu confessando a fé em Cristo, foi canonizado por São João Paulo II no ano 2000. Ele, junto com tantos outros santos mártires cristeiros. Inclusive,
Se tu quer uma aula sobre os santos cristeiros, comenta aqui embaixo que eu preparo isso para vocês. Santo Apolônio foi o destaque escolhido para esse todo santo dia de hoje. Nós tivemos também Santo Anselmo, que é o destaque do próprio Martirológio, e outros tantos santos importantes aqui. Me conta qual deles te chama mais atenção, de qual tu gostou mais da história, qual te deixou mais curioso para conhecer mais. Se algum deles te suscitou alguma prece, algum pedido de intenção, bota nos comentários aqui. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal. A inscrição é importantíssima. Se tu puder, colabora aqui no link, que vai para uma página de colaboradores, não é um Pix direto agora, página de colaboradores. Lá tu vai escolher se tu vai ser membro, se tu vai fazer uma doação pontual. E não esquece que a tua oração por mim, pela minha família, por esse apostolado é muito importante também. Talvez mais importante que tudo isso que eu falei até agora. Conto com a tua oração e te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.